Quarenteners, estamos aí há quantos tempo? Alguém tá contando os dias? Porque eu já parei de contar. Mas seguimos em quarentena, pandemia, né? Tamo em casa e aqui sumi, mas voltei. Eu voltei! Voltei, não sei se pra ficar, por enquanto vamos aí, mas vou contar o que aconteceu, né? Acho que todo mundo já viu que pari, engravidei e, né, enjoei de toda e qualquer forma de comida. Não consegui, eu vivi de iFood, macarrão do Igor, ovo frito, ovo cozido e telemames, que mandava comidinha. Porque de resto não cozinhei, foi nada. Mas Catarina nasceu linda e bela e com APLV. O que é isso? Alergia à proteína do leite. Vocês acreditam? Então, até descobrir isso, né, passou-se um mês, hoje ela fez 2 meses. E por causa deste APLV, ela chorou durante 1 mês e meio, basicamente 24 horas por dia. Então minha vida virou um inferno, mas passou. E agora ela é uma santa criatura e estou retomando nossos vídeos, que agora não estão mais no Instagram. A gente não tem limites, pessoal. Quem tem limite é o município, porque nós fomos para o YouTube. Quero que todo mundo assista no Instagram e assista no YouTube também pra me dar uma moral, né? E pra voltar eu resolvi fazer o quê? Ensinar todo mundo a fazer o quê? A pizza. Lembra aquela pizza que eu vendia? Não é a mesma receita, porque para poder congelar aquela massa, eu tive que fazer uma outra receita. Essa é bem mais simples, que é para fazer com a família e comer num sábado à noite, numa sexta, ou se você quiser comer de tarde também, fica bem à vontade. Eu, no caso, vou só fazer e olhar, porque não posso comer por causa do queijo, né? Comer pizza sem queijo é comer pão com molho, né? Então, prefiro não comer. O seu Igor que vai degustar a nossa pizza. Então, vem comigo e vamos lá, porque seguimos no Faça em Casa com a Mari. Vem, gente, vamos lá fazer em casa. Então vamos lá, pessoal, os ingredientes de hoje para fazer a nossa massa de pizza. Aqui a gente tem 1 xícara e 1/4 de água morna. Aqui nós temos 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de chá de açúcar. Aqui nós temos 1 colher de chá de sal, 3 xícaras de farinha de trigo, pessoal. E o último, mas não menos importante, 1/6 de azeite de oliva. Azeite de oliva, pessoal, azeite de oliva. Vamos pegar nossa aguinha morna, que não pode estar quente, senão ela mata o fermento, e misturar o fermento e o açúcar e deixar ele aqui paradinho por 5 minutos. E daí ele vai criar uma espuminha e vai ativar o fermento, alimentar ele com esse açúcar. A gente vai aguardar 5 minutos. Enquanto passa 5 minutos, a gente vai misturar a farinha com o sal. E faz um buraquinho no meio aqui, ó, que nem pedreiro. Feito o buraquinho, a gente vai aguardar o fermento espumar ali, criar as bactérias ficarem muito fortes, poderosas, e vai colocar aqui no meio para incorporar a massa. Depois que incorporar o fermento com açúcar e a água, a gente vai incorporar o azeite para depois, então, sovar. Então vamos misturar aqui, ó, pessoal. Vou botar o nosso fermento, ó, ele fica assim, ó, ele fica espumadinho. Aí a gente já pode colocar aqui no meio e ir mexendo com o seu instrumento de mexer, uma colher, uma espátula, um fouet, ó, vai virar um grudinho. Aí assim, pessoal, vocês sabem como é que funciona, né? Lembra da nossa receita do pão, cada farinha é uma farinha e tudo influencia. Se você achar que precisa de um pouquinho mais de água, não tem problema, bote um pouquinho mais de água, tá? A minha aqui eu vou indo na medida da receita padrão. Se faltar eu vou colocar e vou avisá-los, mas a princípio temos aqui 1 xícara de água completa e mais 1/4. Ó, acho que vai dar. Tá vendo que ela já ficou uma maçaroquinha, mas que dá pra unir? Aí neste ponto eu vou colocar o nosso amigo azeite de oliva. Parte da mão na massa. Foi o nosso óleo e vamos misturando tudo. Aí eu comecei a sujar a mão, porque eu não sei fazer as coisas burras. Então vou ter que sujar as duas. Sujei meu avental lindo, maravilhoso da Le Cordon Bleu. Pergunto se eu estudei algum dia na Le Cordon Bleu. Não estudei. Nunca, não sei nem onde fica. Sova, sova, sova. Quer dizer, ainda não tô sovando, tá, pessoal? Só tô incorporando. Depois que virar uma bolota só, a gente vai sovar. Nossa, sabe que depois que tive a Catarina, eu nunca mais sovei nada. Aliás, bem antes de tê-la. Logo que eu engravidei dela, né, como já contei, enjoei de toda e qualquer forma de comida. Então eu não sou ouvindo filmar pão, olha, que eu tenho feito uns bolinhos de milho canalha. Eis a nossa massa antes da sova. Pós-sova, ela vai ficar lisinha e, em nome de Jesus, terá ponto de véu. O que a gente faz agora? Deixa ela descansar com o restinho que ficou do óleo aqui, ó. Eu vou dar uma encebadinha nela. A gente vai deixar ela descansar por 1 minutinho, 2 no máximo. E aí nós vamos ali para a nossa bancada amiga sovar a nossa massinha. Não consigo pausar aqui que minha mão tá suja. Vamos começar a sovar. Eu deixei um pouquinho de farinha aqui, daí a gente faz
Pra não grudar e começa. A gente vai sovar por 15 minutos. Aí depois eu mostro como é que vai ficar o ponto da massa. Lembra como é que eu ensinei a sovar o pãozinho? É mais ou menos a mesma coisa. Ó, na minha bancada aqui tá faltando farinha que ela tá deslizando. Nunca rasga a massa, nunca se esqueça os princípios básicos que eu ensinei na nossa receita do pãozinho. Seguem, a gente não pode romper a cadeia do glúten da nossa massa. Vocês vão ver que ela é um pouco mais fofa que a nossa massa de pão por causa do azeite. Isso que diferencia ela do nosso pão, basicamente, né? E as quantidades, né? Porque a hidratação da farinha no processo do pão é diferente e também a fermentação. Pronto, pessoal, terminamos a nossa sova, ó, ela fica lisinha, sem pegar na mão, ó, e ponto de dó, tá vendo? Conseguimos. Agora a gente vai fazer o boleio aqui, bolear ela, fazer a bolinha, fechar bem embaixo, para que as bolhas de óxido de carbono, acho que é os químicos me ajudem, eu não sei bem o nome da coisa que faz o fermento, ficam tudo presinha ali dentro e faz ela crescer. Aí nós vamos pegar a bacia, aquela da avó Geni, que vocês já conhecem, que é a mesma do pão. Vamos untar com o nosso amigo azeite, que não é óleo, porque alguma coisa eu aprendi nesses 380 dias depois. Dá uma passadinha por cima para ela não ressecar. Coloca ela aqui. E ela vai crescer por uma hora. E o que a gente vai fazer? Vai cobrir com plástico filme, que eu não separei antes. Então eu vou lavar minha mão e cobrir com plástico filme, tá? Se você não tiver plástico filme em casa, pega um pano de prato limpo, umedece na torneira, bota em cima que vai dar o mesmo resultado. Girou o reloginho e nossa massa, ó, cresceu muito. A minha tá muito grande, gente, com aquele cheirinho assim de casa de vó total, assim, de fermento, sabe? Ó, que elas... Ah, eu não falei uma coisa desde o início, né? Mas essa receita rende 2 massas de pizza de uma forma dessas normal de supermercado. A minha comprei no Zap e o Igor ficou bravíssimo na época que eu paguei R$40 numa forma de pizza. Coitado, não sabia quanto custava. Bom, a nossa massa agora, qual é o próximo passo para ela virar uma pizza? É a gente abrir e rechear. Mas antes de rechear, a gente vai pré-assar. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar, fazer uma bolinha, que fica mais fácil de achar o centro, né? E vou cortar ao meio. A outra massa, se vocês quiserem, podem congelar. E depois descongela, deixa ela em temperatura ambiente por meia hora depois de descongelada e ela está pronta para ser aberta e virar uma linda pizza. Vocês repararam no meu avental aqui da Le Cordon Bleu? Ganhei de Natal do marido. É um livro maravilhoso que ensina técnicas, recomendo, tá ali, ó. É muito bom mesmo, não é aqueles de receitinha. Parti a massa, ó, e aí tô fazendo o quê? 2 bolinhas, porque, né, com bolinha fica mais fácil de abrir uma massa que é redonda. Vocês vão reparar que eu tenho uma deficiência na arte de abrir uma massa bem redondinha, então a minha vai ficar mais ou menos, né, mas você se esforça mais aí em casa. Tecnicamente, para abrir redondinha, você tem que fazer uma cruz na bolinha. Aqui. Aqui. Bom, a gente fez a cruz, ó. Aí na teoria do meu livro ali, você vai abrindo assim, ó. E é pra dar certo. Mas não dá muito certo não. Mas vou me esforçar. O recheio da minha pizza vai ser... Eu não tinha muita opção, tá? Porque o Igor come calabresa ou calabresa. Não, ele até come pepperoni e tal, e lombo canadense. E aí a minha vai ser de lombo canadense, por motivos de o Zafari não estava vendendo nem a calabresa fatiada, nem o pepperoni no dia que eu fui no mercado. Eu tava sabendo que não ia ter calabresa. Não tem calabresa, a produção vai ser lombo canadense. Tá vendo que ela ficou tipo assim, terra plana? Não ficou redondo? Esse é. Uma coisa que eu não fiz, você deveria ter feito. Pré-aqueça seu forno em 180 graus com as 2 grelhas ligadas. Se for forno elétrico, se for a gás, só apenas ligue. Porque nós vamos pré-assar a massa antes de rechear, por motivos de ir mais rápido. Acho que deu. Deu, ó. Para transferir, a gente faz passa uma farinha, doura, farinha, doura. Ponha em la formita, desdobra, tesoura. Estica bem. Opa. E assim, tá? Essa massa ela é bem fofa. Se tu quiser abrir só com a mão, ela abre, tá? Mas tem que
ter paciência, no caso, tô com pressa. Tô com fome, tô cansada, né? Sabe como é que é mãe de primeira viagem, cansa. Eu tô fazendo a borda agora, mas não precisa fazer, tá? Eu tô fazendo só porque, como a minha não ficou muito redonda, daí a borda fica. E eu também não faço a técnica da borda, assim, aquela profissa de dobrar e tal. Até a Raime tentou me ensinar uma vez, mas eu não tive coordenação. Então eu só vou beliscando ela, pra ela ficar redondinha. Ó, fiz minha borda, dei uma esticadela. Eu deveria ter untado a forma, tá? Mas não tem. Ó, pizzinha. O que nós vamos fazer agora? Vamos furar com um garfo. A gente vai furar a massa toda com um garfo pra quando ela for ao forno não estufar. Ó, furei bem. Eu abri a minha meio grossa, tá? Se você em casa quiser abrir mais, ela vai ficar mais fininha. A minha vai ficar mais fofa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pré-assar. 10 minutinhos é suficiente pra ela pré-assar e a gente rechear ela maravilhosamente. Vou limpar aqui um pouquinho a bancada e trazer o recheio pra cá. Passaram-se 10 minutinhos, vou tirar a minha massa do forno. Deixei ela bem branquinha, tá? Porque ela vai voltar pro forno pro recheio. Mas pra vendo que ela tá cozidinha já, se eu rasgar, você vai ver que vai parecer um miolinho de pão bem macio e maravilhoso, parecendo uma nuvem. O molinho de tomate que eu vou usar. Essa receita aqui tem nos meus destaques no Instagram. Mas basicamente, 5 tomates italianos, quase beirando a podridão, assim, bem maduro mesmo. Você tira a pele, tira toda a semente, bate no liquidificador essa polpa e do liquidificador você bota na panela pra cozinhar depois de refogar um alho e uma cebola. Eu refoguei alho, cebola e orégano. Botei orégano nele. Aí tu deixa ferver até ele ficar vermelho, porque quando sai do liquidificador, ele tá cor de rosa. Aí ele fica vermelhinho assim, é um molhinho caseiro. Mas se quiser usar o molho pronto também, na sua preferência, fica à vontade. Eu que sou a favor da comida de verdade, né, pessoal? Isso aí a gente não mudou. Vou rechear aqui com o meu molho maravilhoso. Ai, sujei a borda, isso não se faz, tá? Se você botar com uma concha é bem mais fácil, tá? Mas eu quis fazer bonitinho, com uma colher, delicadinho, né? Vou colocar o queijo, vocês não sabem a tortura que é pra mim olhar esse queijo e sentir esse cheiro, que assim, ó, tenho muita vontade de comer. Me enche a boca de água. Mais um pouquinho de queijo. E agora vai quem? O nosso amigo lombo canadense. Alguém sabe o que é lombo canadense? O porco é do Canadá, é isso? Porque deve ser de porco isso aqui, né? Tudo que é bom é do porco. Bacon é do porco. Calabresa vem do porco. Vou colocar aqui, se alguém souber o que é lombo canadense. Será que é um corte? Sabe o que é lombo canadense? Que burro. Mais uma aqui. E aí vamos colocar o que? O orégano. Mas né, pessoal, o recheio de sua escolha. Se quiser fazer Emily Bacon, pra mim a melhor pizza do mundo é Emily Bacon. Ou então palmito com brócolis, ou então, qual que é o napolitano? É sorvete, né? Portuguesa é pizza. Deixa eu ver se tá quente ainda, tá quente. Vou botar minha luvinha e vou devolver para o forno. Agora é rapidinho mesmo, né? Porque é só pra derreter o queijo e dar uma tostadinha no lombo canadense. Volta pro forno. Quanto tempo se passou, pessoal? 7 minutos e nossa pizza está maravilhosa. Vou pegar aqui pra vocês. Ai, tá quente, peraí, deixa eu dar um jeito de mostrar. Olha que lindeza maravilhosa. Eu não vou poder mostrar pra vocês, né? Infelizmente, pessoal. Porque não posso comer, mas o cheirinho tá, ó. Mara, a produção vai se encarregar de consumir essa produção aqui nessa, como é que se diz? Essa colheita, não. A produção vai se encarregar de comer o esquema aqui todo. A mercadoria que nós preparamos. Isso aí, galera, então não esqueçam de compartilhar. Espero que vocês tenham achado útil a nossa receita, que parece bem simples, né? Bem rapidinho, só tempo de crescer mesmo que demora. Nos siga no YouTube lá, que é o Faça em Casa. Nos curte no Instagram, nos stories, lá interage, que eu vou voltar a postar nos stories também. E acompanhe que mais receitas virão por aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia por enquanto. Nossa, que cheiro bom.